Oi, meu bem. Como é que você tá? Eu senti muito a sua falta. Que bom que você voltou. É tão especial te ter aqui comigo. Eu amo cuidar de você. Eu sei que esses dias não têm sido fáceis pra você. Por isso hoje eu preparei um cenário novo. Eu imaginei que você fosse gostar. Hoje eu trouxe estrelas pra você. Eu espero que você goste. Hoje você vai dormir bem tranquilo, tá bom? Porque eu vou cuidar de você. Eu não vou sair do seu lado. Eu vou estar aqui sempre que você precisar. Pra te contar histórias. Pra te fazer carinho. Pra ser o seu porto seguro, tá bom? Hoje eu preparei uma coisa muito especial pra você. Além de todas essas estrelas, é claro. Eu trouxe pra você o meu livro favorito. De quando eu era só uma guriazinha. Eu amava ler O Pequeno Príncipe. E eu sempre imaginava todos os cenários, todos os lugares. Eu imaginava as cores das coisas, os cheiros. Eu imaginava tudo. E hoje eu quero que você sinta a mesma coisa. Porque eu quero que o teu coração fique tão leve, que você durma um soninho bem tranquilo. Então já pega o teu travesseiro, deita, esquece esses pensamentos. Amanhã a gente resolve qualquer coisa. Hoje eu vou cuidar de você como você merece, tá bom? Eu vou ler pra você até você relaxar. Eu vou te mostrar o livro, tá bom? É esse aqui, é O Pequeno Príncipe. Eu acho que você já conhece esse livro, mas eu vou ler ele pra você de um jeito que você nunca imaginou, tá bom? Vamos começar. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vívidas, uma impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo um animal. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz, com lápis de cor, meu primeiro desenho. O desenho número 1. Ele era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se meu desenho lhes dava medo. Responderam-me: por que um chapéu me daria medo? Meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre a necessidade de explicações detalhadas. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me, de preferência, à geografia, matemática, história, gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma promissora carreira de pintor. Fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Tive então que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo e a geografia, é claro, me ajudou muito. Sabia distinguir num relance a China e o Arizona,
Isso era muito útil quando se está perdido na noite. Desta forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria, convivi com as pessoas grandes, vi-as bem de perto. Isso não melhorou muito a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco esclarecida, fazia a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era, na verdade, uma pessoa inteligente, mas a resposta era sempre a mesma: é um chapéu. Então, eu não falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me no seu nível. Falava de golfe, de política e de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Vivi, portanto, só, sem alguém com quem pudesse realmente conversar. Até o dia em que uma pane obrigou-me a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara. Há cerca de 6 anos. Alguma coisa se quebrara no motor. E como não trazia comigo nem mecânico nem passageiros, preparei-me para executar sozinho aquele difícil conserto. Era, para mim, questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber só dava para 8 dias. Na primeira noite, adormeci sobre a areia a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Estava mais ensolado do que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imaginem qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: "Por favor, desenha-me um carneiro." O quê? Desenha-me um carneiro. Levantei-me num salto, como se já tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Eis o melhor retrato que, passado algum tempo, consegui fazer dele. Meu desenho é, com certeza, muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fora desencorajado aos 6 anos pelas pessoas grandes da minha carreira de pintor e só aprender a desenhar jiboias abertas e fechadas. Olhava para aquela aparição com olhos arregalados de espanto. Não esqueçam que eu me achava a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Ora, o meu pequeno visitante não parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Quando finalmente consegui falar, perguntei-lhe: "Mas o que fazes aqui?" E ele repetiu então, lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: "Por favor, desenha-me um carneiro." Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a quilômetros e quilômetros de todos os lugares habitados e com a vida em perigo, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta, mas lembrei-me, então, de que eu havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática, e disse ao pequeno visitante, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me: "Não tem importância, desenha-me um carneiro." Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos meus 2 únicos desenhos que sabia,
o da jiboia fechada, e fiquei surpreso ao ouvir o garoto replicar: Não, não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso de um carneiro. Desenha-me um carneiro. Então, eu o desenhei. Ele olhou atentamente e disse: Não, este está muito doente. Desenha outro. Desenhei de novo. Meu amigo sorriu, paciente. Bem, vês que não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres. Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusado, como os anteriores. Esse aí é muito velho, quero um carneiro que viva muito tempo. Então, perdendo a paciência e como tinha pressa em desmontar o motor, rabisquei o seguinte desenho. Essa é a caixa. O carneiro que queres está aí dentro. E fiquei surpreso em ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para este carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa, chega, eu te dei somente um carneirinho. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, ele adormeceu. E foi assim que conheci um dia o Pequeno Príncipe. Levei algum tempo para entender de onde ele viera. O príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas, parecia nunca escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso e que foram pouco a pouco revelando sua história. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião, não vou desenhá-lo aqui, pois acho muito complicado, perguntou-me: que coisa é aquela? Não é uma coisa, aquilo voa, é um avião, meu avião. Eu estava orgulhoso em lhe dizer que eu voava. Então ele perguntou, meio assustado: como? Tu caíste do céu? Sim, respondi, humildemente. Ah, isso é engraçado. E o Pequeno Príncipe deu uma bela risada, que me irritou profundamente. Gosto que levem a sério as minhas desgraças. Em seguida, acrescentou: então tu também vens do céu. De que planeta tu és? Deslumbrei um clarão no mistério de sua origem e perguntei repentinamente: tu vens então de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançava lentamente a cabeça, observando o meu avião. É verdade, nisto aí não podes ter vindo de muito longe. Mergulhou então num pensamento que durou algum tempo. Depois, tirando do bolso meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. Imaginem como eu ficara intrigado com aquela simples menção a outros planetas. Esforcei-me, então, por saber um pouco mais. De onde vens, meu caro? Onde é a tua casa? Para onde queres levar meu carneiro? Ficou algum tempo em silêncio e depois respondeu: o bom é que a caixa que me deste poderá, à noite, servir de casa para ele. Sem dúvida. E se tu fores um bom menino, te darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca para prendê-lo. A resposta pareceu chocá-lo. Amarrar? Que ideia estranha. Mas, se tu não o amarrares, ele vai embora e se perde. E meu amigo deu uma nova risada. Mas onde pensas que ele vai? Não sei, por aí.
andando sempre em frente. Então o pequeno príncipe disse, muito sério: não faz mal, é tão pequeno onde eu moro. E depois, talvez com um pouco de tristeza, acrescentou ainda: quando a gente anda sempre em frente, não pode mesmo ir longe. Eu aprendera assim uma segunda coisa importantíssima: o seu planeta de origem era um pouco maior que uma casa. Para mim, isso não era surpresa. Eu sabia que, além dos grandes planetas, Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, aos quais se deram nomes, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se veem no telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, dá-lhe um nome ou um número. Chama-o, por exemplo, de asteroide 325. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde viera o príncipe era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez no telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera na época uma grande demonstração de sua descoberta, um congresso internacional de astronomia, mas ninguém lhe dera crédito, por causa das roupas típicas que ele usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, vestindo uma elegante casaca. Então, desta vez, todo mundo acreditou. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confirmo seu número, é por causa das pessoas grandes. Elas adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele realmente é. Não perguntam nunca: qual é o som da sua voz? Quais os brinquedos que prefere? Será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam: qual sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto seu pai ganha? Somente assim é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes: vi uma bela casa de tijolos, cor-de-rosa, gerânios na janela, pombos no telhado, elas não conseguem de modo algum fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes: vi uma casa de 600 mil reais. Então elas exclamam: que beleza! Assim, se a gente lhes disser: a prova de que o Pequeno Príncipe existia é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro é porque existe. Elas pouco se importarão e nos chamarão de crianças. Mas se dissermos: o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, ficarão inteiramente convencidas e não nos amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças têm que ter muita paciência com as pessoas grandes. Mas, com certeza, para nós que compreendemos o significado da vida, os números não têm tanta importância. Gostaria de ter começado essa história como nos contos de fada. Gostaria de ter começado assim. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que precisava de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isso pareceria sem dúvida muito mais verdadeiro. Não gosto que leiam meu livro superficialmente. Dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças. Já faz 6 anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não quero esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem um amigo. E eu corro o risco de ficar como as pessoas grandes,
que só se interessam por números. Foi por isso que comprei um estojo e aquarelas, mais alguns lápis. É difícil voltar a desenhar na minha idade, principalmente quando não se fez outra tentativa, além das jiboias fechadas e abertas aos 6 anos. Experimentei, é claro, fazer os retratos mais fiéis que eu pude, mas não tenho muita certeza de conseguir. Um desenho parece passável, outro já é inteiramente diferente. Engana-me também no tamanho. Ora, o príncipezinho está muito grande, ora pequeno demais. Hesito também quanto à cor de suas roupas. Vou arriscando, então aqui e ali. Provavelmente esquecerei detalhes dos mais importantes. Peço que me perdoem. Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele, mas, infelizmente, não sei ver carneiros através de caixas. Talvez eu seja um pouco como as pessoas grandes. Devo ter envelhecido. A cada dia ficava sabendo mais de alguma coisa do seu planeta, da partida, da viagem. Isso devagarzinho, ao acaso das informações colhidas de suas observações. Foi assim que vim a conhecer, no terceiro dia, o drama dos baobás. Dessa vez foi graças ao carneiro, porque de repente o pequeno príncipe me perguntou como se tivesse um sério problema. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom. Não entendi imediatamente porque era tão importante que os carneiros comessem arbustos, mas o pequeno príncipe acrescentou. Então, eles comem também os baobás? Expliquei ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas. E que, mesmo que ele levasse consigo toda uma manada de elefantes, eles não chegariam a destruir um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o pequeno príncipe rir. Preciso colocar um em cima do outro, mas, sabiamente, observou em seguida. Os baobás, antes de crescerem, são pequenos. É verdade. Mas por que tu desejas que os carneiros comam os baobás pequenos? Ora, vejamos, respondeu-me, como se tratasse de algo óbvio, e foi-me preciso um grande esforço para decifrar sozinho este problema. De fato, no planeta do Pequeno Príncipe havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Consequentemente, sementes boas de ervas boas e sementes más de ervas más. Mas as sementes são invencíveis. Elas dormem nas entranhas da terra até que uma cisme de despertar. Então ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensível galinho. Se for de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando percebemos que se trata de uma planta ruim, é preciso que a arranquemos imediatamente. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe, as sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado, e quando não se descobre que aquela plantinha baobá, nunca mais a gente consegue se livrar dela, pois suas raízes penetram o planeta todo, atravessando. E se o planeta for pequeno e os baobás numerosos, acaba rachando. É uma questão de disciplina, disse mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba a higiene matinal, começa a fazer com cuidado a higiene do planeta. É preciso que nos habituemos a arrancar regularmente os baobás, logo que se diferencie das roseiras, com as quais muitas se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução.
e um dia aconselhou-me a fazer um belo desenho para que as crianças do meu planeta tomassem consciência desse perigo. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para todas elas. Às vezes não há inconveniente em protelar um trabalho, mas quando se trata de baobás é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele havia deixado que ali crescessem 3 arbustos e, de acordo com as orientações do Pequeno Príncipe, desenhei tal planeta. Não gosto de assumir o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e tão grandes são os riscos para aquele que um dia se perca num asteroide que ao menos uma vez abro a exceção e digo: crianças, cuidado com os baobás. Foi para divertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava, como a mim, a do qual nunca suspeitamos, que tanto caprichei naquele desenho. A mensagem que eu transmitia era de grande importância. Perguntarão talvez, por que não há nada neste livro? Por que não há neste livro outros desenhos tão impressionantes como o dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava totalmente tomado pela iminência do seu perigo. Pequeno Príncipe. Assim que comecei a compreender pouco a pouco os segredos de tua triste vidinha, durante muito tempo não tiveste outra distração a não ser a doçura do pôr do sol. Aprendi este novo detalhe quando me disseste, na manhã do 4º dia: gosto muito do pôr do sol, vamos ver um? Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um mar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo, disseste-me: eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se pondo na França. Bastaria poder ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequeno planeta, bastava apenas recuar um pouco a cadeira, e assim contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Um dia eu vi o pôr do sol se pôr 44 vezes, e logo depois acrescentaste: quando a gente está muito triste, gosta de admirar o pôr do sol. Estavas tão triste assim no dia em que contemplaste os 44? Mas o príncipezinho não respondeu. No 5º dia, sempre graças ao carneiro, um segredo da vida do Pequeno Príncipe me foi revelado. Perguntou-me sem rodeios, como se fosse o resultado de uma longa reflexão: um carneiro, se come um arbusto, come também as flores? Um carneiro come tudo o que encontra. Mesmo as flores que têm espinhos? Sim, mesmo as que têm. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava ocupadíssimo naquele instante, tendo que desatarrachar do motor um parafuso muito apertado. Estava bastante preocupado, pois a pane estava começando a parecer muito grave. A água que tinha para beber era tão pouca que eu temia o pior. Para que servem os espinhos? O Pequeno Príncipe jamais desistia de uma pergunta, uma vez que tivesse feito. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinhos não servem para nada, são pura maldade das flores. Mas, após um silêncio, ele me disse, com uma espécie de rancor: não acredito. As flores são fracas, ingênuas, defendem-se como podem. Elas se julgam poderosas com seus espinhos. Não respondi. Naquele instante eu pensava: se esse parafuso não afrouxar, vou fazê-lo soltar com uma martelada.
O príncipezinho perturbou de novo com seus pensamentos. E tu achas então que as flores... Ora, eu não acho nada. Respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com as coisas sérias. Ele olhou-me surpreso. Coisas sérias. Ele me via de martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvado sobre um objeto que lhe parecia ser muito feio. Tu falas como as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha, mas ele acrescentou, implacável. Tu confundes todas as coisas, misturas tudo. Ele estava realmente irritado. Sacudiam ao vento seus cabelos dourados. Conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor. Nunca olhou uma estrela. Nunca amou ninguém. Nunca fez outra coisa senão contas. E o dia todo repete, como tu. Eu sou um homem sério. Eu sou um homem sério. E isso faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem. É um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. O príncipe estava agora pálido de cólera. Há milhões e milhões de anos que as flores produzem espinhos. Há milhões e milhões de anos que, apesar disso, os carneiros as comem. E não será importante procurar saber por que elas perdem tanto tempo produzindo espinhos inúteis? Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que as contas de tal sujeito? E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo que só existe no meu planeta e que um belo dia um carneirinho pode destruir num só golpe, sem saber o que faz, isso não tem importância? Corou um pouco e continuou em seguida. Se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar e milhões de estrelas, isso basta para fazê-lo feliz quando a contempla. Ele pensa, minha flor está lá, em algum lugar, mas se o carneiro come a flor, para ele é como se todas as estrelas repentinamente se apagassem, e isso não tem importância. Não conseguiu dizer mais nada. Imediatamente se pôs a soluçar. A noite caíra. Larguei as ferramentas. Ria-me do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela, num planeta, o meu, a terra, um príncipezinho a consolar. Tomei-o nos braços, embalei-o e lhe dizia: a flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma focinheira para o carneiro, uma cerca para a tua flor. Eu não sabia o que dizer. Sentia-me envergonhado. Não sabia como consolá-lo, como me aproximar dele. É tão misterioso no país das lágrimas. Logo aprendi a conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera, no planeta do Pequeno Príncipe, flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas, e não ocupavam espaço nem incomodavam ninguém. Apareciam pela manhã, na relva, e à tarde já murchavam. Mas aquela brotara um dia de uma semente trazida, não se sabe de onde, e o príncipezinho resolveu vigiar de perto o pequeno broto, mas era tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá. Mas o arbusto logo parou de crescer, e da sua extremidade começou então a se formar uma flor. O pequeno príncipe, que assistiu o surgimento de um enorme botão, pressentiu que ali sairia uma aparição miraculosa, mas a flor parecia nunca acabar de preparar sua beleza no seu verdadeiro aposento. Escolhia as cores com cuidado, vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas pétalas. Não queria sair como os cravos, amarrotada. Ela queria aparecer no esplendor da sua beleza. Ah, sim, era vaidosa. Sua misteriosa toilette, portanto, durara alguns dias. E eis que, numa manhã,
Juntamente à hora do sol nascer, ela se mostrou. E ela, que se preparava com tanto esmero, disse, bocejando: "Ah, eu acabo de despertar. Desculpa, estou ainda toda despenteada." O príncipezinho então não pôde conter seu espanto. "Como és bonita!" "É verdade", respondeu a flor docentemente, "e nasci ao mesmo tempo que o sol." O pequeno príncipe percebeu logo que a flor não era modesta, mas ela era tão envolvente. "Creio que é hora do café da manhã", acrescentou ela. "Tu poderias cuidar de mim?" E o príncipezinho atordoado, tendo ido buscar um regador com água fresca, molhou a flor. E assim, ela logo começou a atormentá-lo com sua doentia vaidade. Um dia, por exemplo, falando dos seus 4 espinhos, dissera ao pequeno príncipe: "Os tigres, eles podem aparecer com suas garras." "Não há tigres no meu planeta", retrucara o príncipezinho. "Além disso, tigres não comem ervas." "Não sou uma erva", respondeu a flor suavemente. "Perdoa-me. Não tenho medo de tigres, mas tenho horror das correntes de ar. Não teria por acaso um paravento?" "Horror das correntes de ar? Isso não é bom para uma planta", pensara o pequeno príncipe. "É bem complicada essa flor. À noite me coloca sobre uma redoma de vidro. Faz muito frio no teu planeta. Não é nada confortável. De onde eu venho?" De repente, calou-se. Viera em forma de semente. Não pudera conhecer nada dos outros mundos. Encabulada por ter sido surpreendida em uma mentira tão tola, tossiu umas 2 ou 3 vezes. Para fazê-lo sentir culpado, pediu: "E o paravento?" "Ia buscá-lo, mas tu me falavas." Então ela forçou a tosse para causar-lhe remorso. Assim, o príncipezinho, apesar da sinceridade do seu amor, logo começara a duvidar dela. Levava a sério palavras sem importância, e isso o fez sentir-se muito infeliz. "Não deveria tê-la escutado", confessou-me um dia. "Não se deve nunca escutar as flores. Basta admirá-las, sentir seu aroma. A minha perfumava todo o planeta, mas eu não sabia como desfrutá-la. Aquela história das garras, que tanto me irritava, devia ter me entristecido." Confessou-me ainda: "Não soube compreender coisa alguma. Deveria tê-la julgado por seus atos e não pelas palavras. Ele exalava perfume e me alegrava. Não podia jamais tê-la abandonado. Deveria ter percebido sua ternura por trás daquelas tolas mentiras. As flores são tão contraditórias, mas eu era jovem demais para saber amá-la." Bem, para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer uma pausa nessa parte da história, porque já estamos praticamente no meio do livro. E eu vou gravar parte 2 desse vídeo, contando o final da história. Não esquece de comentar aqui que você quer muito ver a parte 2, que eu vou ficar muito mais animada para gravar, tá bom? Muito obrigada por me permitir cuidar de você hoje. Não esqueça que eu tô sempre aqui pra você, sempre que você precisar, tá bom?